Você já se pegou pensando: será que em apenas 10 minutos dá para destravar uma riqueza inacreditável que já existe dentro de mim, mas está escondida? A verdade é que muitas vezes a grana ou a chance não são o problema, e sim a nossa própria cabeça. Imagine descobrir que desde que você nasceu, carrega uma força gigante, um potencial imenso, ainda intocado. Eu me achava numa boa, não era rico, mas também não me faltava nada. Meu salário pagava as contas, tinha comida na mesa, um teto sobre a cabeça. Durante anos, achei que era isso, a vida inteira. Só que, no fundo, roía uma insatisfação. Os dias eram iguais, uma mesmice só. Era como um looping infernal. Acordar, trabalhar, pagar boletos, dormir e repetir. Você se identifica? Essa sensação de que existe algo a mais, um chamado quase silencioso, mas que a gente insiste em ignorar? Na minha época de bombeiro em Toronto, os outros viam estabilidade. Mas a realidade era outra. Eu estava infeliz, com a saúde abalada e atolado em dívidas. Ganhava pouco mais de $4.000 por mês e minhas despesas passavam dos 6.000. Cheguei a ter que me virar para botar gasolina no carro. O pior, eu achava que era normal, que todo mundo vivia assim. Aí um dia, alguém me disse algo que mudou tudo. Se sua vida não vai para onde você quer, ela inevitavelmente vai para o lado contrário. Me deu um choque. Aquela frase sacudiu minhas convicções mais profundas. Comecei a entender que minha estabilidade era só estagnação, e estagnação, na vida real, é sinônimo de decadência. Nada fica parado, ou você cresce ou começa a regredir. A maioria das pessoas se acomoda num conforto medíocre. É como morar numa casa com rachaduras nas paredes e achar que tá tudo bem, dá para viver assim. O problema é que as rachaduras aumentam, a estrutura enfraquece e um dia tudo desaba. Isso acontece quando paramos de nos desafiar, nos tornamos vulneráveis, não a eventos externos, mas a nossa própria recusa em buscar algo melhor. Eu enfrentei uma verdade dura. Meu estilo de vida era um desastre, e talvez o seu também seja. Quantas oportunidades você deixou passar por medo de arriscar? Quantas vezes se contentou com menos para evitar o incômodo da mudança? A verdade é que o incômodo é o preço do progresso. Sem ele, você não expande seu potencial, não descobre do que é capaz. A virada começou quando eu aceitei que não precisava ter todas as respostas. Bastava dar o primeiro passo. Sair da zona de conforto não é abandonar tudo de uma vez, mas tomar pequenas atitudes que te levam para frente. No meu caso, foi um livro que me indicaram. Cada página era um soco no estômago, destruindo as barreiras que eu mesmo tinha criado. Hoje, olhando para trás, vejo que o maior perigo não é o fracasso, é se acomodar numa vida muito abaixo do seu potencial. É acordar todo dia na mesma rotina, achando que está seguro, enquanto se distancia da sua verdadeira capacidade. E aí fica a pergunta: você está realmente vivendo ou só se mantendo na zona de conforto enquanto o tempo passa? Porque se sua vida não vai para onde você quer, ela vai para o lado contrário. E a decisão de mudar é só sua. Construir uma casa sem projeto é ter paredes tortas, portas desalinhadas e um telhado que cai com o primeiro vento. A maioria das pessoas constrói a vida assim, sem planejamento, sem uma imagem clara do que quer. Acordam, fazem o de sempre e esperam resultados diferentes. Mas a mente não funciona dessa forma. A vida não funciona assim. Compreendi isso quando, pela primeira vez, escrevi o que queria alcançar. Peguei um cartão e escrevi que teria, até 1º de janeiro de 1970, $25.000. Naquele momento, não fazia ideia de como seria possível. Não tinha estratégias, contatos e, sinceramente, nem acreditava muito em mim. Mas escrevi. Carreguei o cartão comigo todos os dias, lendo as palavras repetidamente. No início, parecia mentira.
Uma voz interna me questionava: quem você pensa que é? Mas algo incrível começou a acontecer. Com o tempo, percebi que não estava só lendo, eu estava começando a acreditar. E quando você acredita de verdade, seu comportamento muda. Você age diferente, enxerga oportunidades que antes passavam despercebidas, toma pequenas decisões que abrem portas gigantes. O mais impressionante é que não foi o dinheiro em si, mas o processo de ter aquela imagem tão clara na mente, moldando minha realidade. Era como se minha mente fosse um projetor e aquela meta, o filme que eu assistia todo dia. No começo, a tela estava vazia. Depois, a imagem ganhou cor, detalhes, vida. E quando menos esperei, aquilo que era uma frase num cartão começou a se manifestar na minha vida. A maioria das pessoas espera ter todas as respostas antes de começar. Mas você não precisa saber como vai acontecer, só precisa definir com clareza o que deseja e manter essa visão viva. Isso é mais poderoso que qualquer plano perfeito, porque uma imagem mental forte atrai ideias, recursos e pessoas que você jamais imaginaria. Lembre-se, seu cérebro funciona com imagens. Se você não cria a imagem do que quer, ele continua repetindo a imagem da sua vida atual, e isso significa mais do mesmo. Ao projetar um novo cenário, sua mente começa a procurar, consciente e inconscientemente, formas de torná-lo real. É como se todo o seu sistema interno trabalhasse em silêncio para alinhar suas ações com sua visão. Vivi essa transformação tão intensamente que 1 ano depois de escrever aquele cartão, minha renda tinha aumentado muito mais do que eu imaginava. E isso não foi sorte. Aconteceu porque eu plantei uma imagem na minha mente e a alimentei diariamente com foco e fé. Então, se hoje você ainda não tem clareza do que deseja, esse é o primeiro passo. Escolha algo que te toque profundamente. Escreva, visualize, sinta. E não abandone essa imagem mesmo que pareça impossível. Porque uma vez que você mantém a visão viva, o caminho começa a se formar sob seus pés, mesmo que você ainda não o veja. Durante muito tempo, vi o dinheiro como algo distante, um privilégio de poucos. Era como se ele fosse um juiz implacável, decidindo quem merecia tê-lo. E, acredite, eu me achava indigno. Esse pensamento limitava não só minha conta, mas todas as minhas decisões. Até que eu entendi algo que mudou minha relação com a prosperidade. O dinheiro não é meu senhor, ele é meu servo. Pense nisso. O dinheiro não pensa, não sente. É uma ferramenta neutra que responde à forma como você a trata. Se você o vê como algo escasso e difícil, é exatamente assim que ele se comportará. Escasso e distante. Mas se você o enxerga como um aliado, um recurso para expandir seu alcance, ele começa a fluir naturalmente. Aprendi a imaginar o dinheiro como um mensageiro que posso enviar para lugares onde não posso ir. Sem dinheiro, minha capacidade de servir ao mundo se limita ao meu tempo e presença. Com ele, posso fazer muito mais. Ajudar pessoas de longe, investir em causas que acredito, criar negócios que geram oportunidades para outros. Ao entender isso, percebi que a questão nunca foi quanto dinheiro eu tenho, mas o que posso fazer com o dinheiro que atraio. O problema é que a maioria das pessoas inverte essa relação. Elas se colocam como servas, trabalhando incessantemente pelo dinheiro, como se ele fosse um patrão exigente. Correm atrás e, quando o conseguem, gastam rápido, com medo de que desapareça. E, ironicamente, ele desaparece. Essa é a mentalidade de escassez, que gera um ciclo de ansiedade e frustração. A mudança acontece quando você assume o controle. Isso não é arrogância, é consciência. Significa saber que você manda e define o propósito do dinheiro na sua vida. Ele não dita como você vive. Você decide como usá-lo para apoiar sua visão. Foi assim que comecei a ver o dinheiro como uma extensão da minha criatividade, não como um peso ou ameaça. Lembro de uma época em que, mesmo ganhando mais do que nunca,
sentia tensão ao pensar nas contas. Percebi que não era falta de renda, mas falta de mentalidade próspera. O dinheiro que entrava era tratado como algo frágil, que precisava ser agarrado com força, até que decidi mudar o significado que ele tinha para mim, de algo temível a ser protegido para algo que poderia ser multiplicado e direcionado para servir ao meu propósito. Quando essa visão se consolidou, as decisões ficaram mais fáceis. Investir em conhecimento, projetos, pessoas, deixou de ser gasto e passou a ser plantar sementes para colher no futuro. Curiosamente, quando parei de ver o dinheiro como algo que escapa pelas mãos, ele começou a ficar. Não por magia, mas porque minhas ações passaram a refletir essa nova consciência. O dinheiro não é bom nem ruim, ele apenas amplifica o que você já é. Se você é generoso, ele amplifica sua generosidade. Se você é inseguro, ele amplifica seus medos. É por isso que aprender a liderar essa relação é tão crucial. Porque no fim, não se trata de correr atrás dele. É sobre criar uma vida tão alinhada com o que você quer que o dinheiro venha naturalmente para apoiar essa jornada. Vejo diariamente pessoas inteligentes, talentosas, cheias de potencial, vivendo muito abaixo do que poderiam. E sabe por quê? Porque confundem saber com fazer. Conhecimento é importante, mas sozinho não muda nada. Você pode passar anos estudando finanças, lendo sobre investimentos, assistindo palestras motivacionais e continuar com a conta no vermelho e a vida parada no mesmo lugar. A diferença está na aplicação, na ação consistente e deliberada. Aprendi isso da pior forma. Quando li Pense e Enriqueça, não foi como um raio que caiu e meu saldo bancário multiplicou. A leitura abriu meus olhos, mas nada aconteceu até que comecei a colocar em prática todos os dias, mesmo sem entender tudo no começo. Não esperei saber o suficiente para agir, porque esse dia nunca chega. Sempre haverá algo que você não sabe. Sempre haverá uma desculpa para adiar. E é justamente essa espera pelo momento perfeito que impede a maioria das pessoas de avançar. É como entrar numa academia e passar horas lendo sobre exercícios, estudando quais músculos cada movimento trabalha, mas nunca levantar um peso. O conhecimento não utilizado vira peso morto na sua mente. Ocupa espaço, cria a ilusão de progresso, mas não gera resultados. O corpo só muda quando você se compromete com a prática, e a vida funciona do mesmo jeito. Lembro-me de uma época em que eu sabia exatamente o que precisava fazer para aumentar minha renda, buscar mais clientes, melhorar minha apresentação, ampliar meus serviços. Mas, por semanas, eu só revisava planos, ajustando detalhes, tentando deixar tudo perfeito antes de agir. O resultado? Zero. Foi só quando comecei a agir, mesmo com medo e insegurança, que as coisas começaram a acontecer. E aí vem o melhor. Muitas das coisas que eu achava que precisava aprender mais antes de tentar, eu aprendi fazendo. As pessoas se enganam achando que precisam de motivação para agir. Mas a ação gera motivação. O movimento cria energia, clareza e confiança. Quando você fica parado, pensando demais, alimenta a dúvida e a insegurança. É como tentar guiar um carro desligado. Você pode girar o volante o quanto quiser, mas não vai sair do lugar. Já vi empresários falirem, não por falta de conhecimento, mas por falta de execução. E já vi pessoas sem diploma, sem recursos, criarem fortunas simplesmente porque decidiram agir antes de ter todas as respostas. Essa é a diferença. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. A partir do momento que eu entendi isso, meu foco mudou. Comecei a me perguntar todos os dias o que vou aplicar hoje do que já sei. E, surpreendentemente, comecei a perceber que eu já tinha muito mais ferramentas do que imaginava. Não precisava esperar aprender algo novo para dar o próximo passo. Eu só precisava dar o passo.
Talvez, neste momento, você já tenha informações suficientes para transformar sua vida. A pergunta é: você está usando o que já sabe ou só acumulando conhecimento, esperando o momento ideal? Porque, se você não transforma saber em fazer, o que você sabe não serve para nada. Se existe um elemento que separa, de forma gritante, quem realiza grandes feitos de quem vive na mesmice, esse elemento é a perseverança. Já vi talentos incríveis fracassarem porque desistiram muito cedo. E já vi pessoas aparentemente comuns conquistarem resultados extraordinários apenas porque se recusaram a parar. A perseverança é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. E assim como na academia, no começo pode doer, pode parecer pesado demais, mas se você continuar, a força aparece. Descobri isso na prática, porque minha trajetória não foi só de vitórias. Antes de alcançar resultados consistentes, falhei várias vezes. Teve negócio que não deu certo, proposta que foi rejeitada, metas que pareciam impossíveis, mas toda vez que pensei em desistir, lembrava-me que cada grande conquista que eu admirava tinha uma história de resistência por trás. Pense em nomes como Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada, ou Henry Ford, que faliu 2 empresas antes de revolucionar a indústria automobilística. Lembro-me de um menino de 11 anos que foi a um dos meus seminários. Ele havia sido diagnosticado com dificuldade de aprendizagem e achava que nunca conseguiria competir com os colegas. Eu disse a ele que, se ele realmente acreditasse em algo e trabalhasse todos os dias nessa direção, poderia alcançar qualquer objetivo. 10 anos depois, recebi uma carta dele. Ele havia se formado entre os melhores da universidade. Aquilo não aconteceu porque alguém o escolheu ou porque a vida foi mais fácil para ele. Aconteceu porque, mesmo nos dias ruins, ele manteve o compromisso com sua própria meta. Percebi que a perseverança não é ter motivação o tempo todo. É sobre manter o curso mesmo quando a motivação desaparece. Nos dias em que tudo parece estar contra você, quando as circunstâncias gritam para que desista, é aí que você constrói a força que vai sustentar o sucesso. A perseverança cria um acúmulo invisível de progresso. Muitas vezes, você não vê resultados imediatos, mas no fundo, algo está acontecendo. É como plantar uma semente. Por semanas, você não vê nada acima da terra, mas debaixo dela, raízes estão se formando, se fortalecendo para sustentar o crescimento futuro. Foi assim que defini minhas metas mais importantes, não me preocupando com o como imediato, mas comprometendo-me com a ação diária. Sabia que, se desse um passo todos os dias, mesmo que pequeno, mais cedo ou mais tarde, o resultado teria que aparecer. É uma questão de lei, não no sentido místico, mas no sentido prático. O esforço contínuo, focado, produz frutos inevitavelmente. Por isso, sempre que alguém me pergunta qual é o segredo da riqueza interior e exterior, eu respondo: defina uma meta que realmente te comove, comprometa-se com ela e se recuse a desistir. Porque no fim, não é o mais inteligente nem o mais talentoso que vence, é aquele que simplesmente continua quando os outros param. Aprendi que uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver é a capacidade de tomar decisões rápidas e decisivas. Pode parecer simples, mas a indecisão é uma das maiores ladras de energia e oportunidade que existem. Quando você hesita, o mundo não para esperar que você decida. Outras pessoas mais ágeis ocupam o espaço que poderia ser seu. E ao contrário do que muitos pensam, não é a decisão perfeita que muda a vida. É a coragem de decidir e se comprometer com o caminho escolhido. Eu mesmo já perdi oportunidades valiosas por hesitar demais. Lembro-me de uma vez em que me apresentaram um negócio promissor. Passei semanas pensando, pedindo opiniões a todos, tentando prever cada risco, cada detalhe.
No fim, demorei tanto que outra pessoa entrou, assumiu a ideia e, meses depois, estava colhendo resultados impressionantes. Resultados que poderiam ter sido meus. Foi uma lição dura, mas necessária. A partir daí, comecei a perceber um padrão nas pessoas bem-sucedidas que eu admirava. Elas tomavam decisões com base em clareza de objetivo, não em ausência total de risco. E, quando decidiam, agiam com convicção, sem olhar para trás a cada passo. Isso não significa agir por impulso irresponsável, mas entender que a perfeição na decisão não existe. Sempre haverá incerteza, mas se você não se mover, permanecerá exatamente onde está. Uma pesquisa da Harvard Business Review mostrou que líderes que tomam decisões mais rapidamente tendem a alcançar melhores resultados a longo prazo, mesmo que precisem ajustar o curso depois. Isso acontece porque o movimento gera novas informações, novas conexões e novas oportunidades. É como pilotar um barco. Você pode ajustar a direção conforme navega, mas não sai do porto se não puxar a âncora. Comecei a aplicar isso na prática. Quando tenho uma ideia que se alinha às minhas metas, me pergunto: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se a resposta for aproxima, eu decido na hora e dou o primeiro passo. Pode ser fazer uma ligação, enviar um e-mail, agendar uma reunião. Não importa o tamanho do passo. O importante é que ele mantenha o movimento. Essa mudança de postura criou um efeito cascata. Ao tomar decisões mais rápidas, percebi que atraía mais oportunidades. As pessoas começaram a me ver como alguém confiável para agir, não apenas falar. Com o passar do tempo, minha autoconfiança cresceu, pois compreendi que mesmo quando uma decisão não resultava no êxito esperado, sempre me posicionava melhor do que a inação. A principal lição que aprendi é que nunca se tem todas as respostas antes de tomar uma decisão. Mas esperar por elas significa perder oportunidades irrecuperáveis. Decida com base no conhecimento presente, ajuste o rumo durante o processo e mantenha o foco no objetivo final. A vida, afinal, não premia a excessiva ponderação, mas sim a ação. Perseverança não é só continuar tentando em meio ao fracasso. Significa manter-se firme mesmo diante da estagnação, da ausência de progresso visível e da aparente indiferença do mundo. É fácil seguir em frente com resultados rápidos, mas o verdadeiro teste surge quando os frutos tardam a amadurecer, o que, acredite, quase sempre acontece. Já vivenciei períodos de profunda incerteza, como navegar na escuridão. Já investi um bocado de tempo, suor e estudo nessa empreitada, aprendendo coisas novas a rodo, mas sem ver resultados palpáveis. A vontade de jogar a toalha era imensa, a cabeça fervilhava de desculpas prontas. Não nasci para isso, estou perdendo meu tempo. Aí caiu a ficha. É justamente na hora H, naquelas encostas íngremes da vida, que a maioria desiste. E é aí que a gente se diferencia. Perseverança não é teimosia, não. É saber mudar de rota, dar uma esticada na corda, buscar um novo caminho até alcançar o cume. É como escalar uma montanha mesmo. Às vezes precisa descansar, voltar um pouco, encontrar uma trilha melhor, mas sem perder o pico de vista. A gente aprende que cada tentativa, mesmo as que parecem fracassos retumbantes, trazem lições preciosas, preparando a gente para a próxima investida. Teve um projeto na minha vida que me consumiu anos. No começo, achava que, com dedicação, ia sair tudo em alguns meses, numa beleza. Mas em vez de um passe de mágica, vieram os progressos aos poucos, os ajustes, os erros e as novas tentativas. Se eu tivesse desistido depois de 2 anos, ia carregar a ideia fixa de que era impossível, quando na verdade estava a um passo do pulo do gato. É inacreditável como, quando a gente persiste com unhas e dentes, o universo parece conspirar a nosso favor.
Pessoas certas aparecem, recursos inusitados surgem, oportunidades antes distantes viram realidade. Mas isso não é sorte, não. É o resultado silencioso, invisível aos olhos alheios, de meses, anos de trabalho duro, que forma a base de algo grandioso. A ciência já provou. Sucesso tem mais a ver com garra do que com talento nato. Aquela história do grit, que a professora Angela Duckworth tanto estudou, mostra que quem persiste vence os obstáculos, não porque é mais esperto, mas porque se recusa a desistir. E quanto mais a gente treina essa força de vontade, mais natural ela fica. Persistir é escolher o longo prazo num mundo que só quer resultados imediatos. É entender que coisas que realmente valem a pena levam tempo e constância. É encarar a frustração passageira em troca de algo infinitamente maior lá na frente. Quando se chega ao objetivo, a gente percebe que não foi só o resultado que compensou, mas também o crescimento pessoal ao longo do caminho. Seja qual for a sua meta, por mais difícil que pareça, se você se dedicar de corpo e alma e não desistir jamais, mais cedo ou mais tarde, o resultado vai aparecer. E não será apenas um resultado externo, não. Você vai perceber que, durante a jornada, se tornou alguém mais forte, mais preparado e muito mais confiante para alcançar qualquer outra coisa que sonhar. Para seguir nessa jornada e dar mais um passo rumo ao seu desenvolvimento, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Vamos aprofundar nossos estudos e trabalhar para que você seja, pelo menos, um pouquinho melhor do que é hoje. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.